terceiro ano. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 8, né, a rota 8, que fala sobre o trabalho, só que dessa vez nós vamos estar falando um pouco da interferência humana na questão do trabalho para modificar as paisagens, né, modificar as paisagens naturais, tá certo? Acompanhe aí na plataforma que a Tia Sam vai estar mostrando para vocês, a partir da página, deixa a Tia Sam conferir aqui, que a Tia Sam esqueceu, só um minutinho. A partir da página 244, tá bom? E no módulo de vocês, a partir da página 90, tá? Lembrando que no final, vocês devem ir lá na agenda W3, né? Para fazer as atividades que a Tia Sam deixou lá para vocês, tá bom assim? Então, vamos nessa. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Chico Bento, em Na Roça é Diferente. Ele tá chegando! Seja bem-vindo, primo! Ah, você não é meu primo, não! Filhinhas! Filhinhas? Mamãe! Falei, seu benedito! Carambola! Chico! Primo! E aí, você pode me dar uma força? Claro! Então segura aí minha bagagem. Valeu, cara! Chico, não dá pra esse treco andar mais rápido! Ah, com burrico tem que ser na base da paciência. Que paciência o quê? Acelera aí, ô seu burro! Cara, viu o que você foi fazer? Ofendeu o Honório. Agora pra ele andar vai dar um trabalhão. Pelo amor de Deus, desempaca, vai. Te dou uma cenoura. E que tal 2 cenouras? 5. Te dou 5 cenouras. Mas que bom que vocês chegaram, meninos. Eu tô mesmo precisando de ajuda pra modo de preparar o almoço. Opa! Deixa comigo, tia. Eu faço a comida hoje. Vocês foram roubados! Levaram tudo! Micro-ondas, geladeira, liquidificador. Só deixaram essas coisas velhas. Uai, é com essas coisas que eu faço a comida. Sério? Claro! E eu quero que vocês dois vão agora ir cá mesmo buscar um montão de coisa pra modo de eu fazer um almoço bem gostoso. E aí, Chico? Onde é o supermercado? Bom, o mais próximo fica a mais de 20 léguas daqui. Mas calma aí, primo. A gente tem tudo o que precisa aqui mesmo em nosso quintal. Enquanto eu coio as laranjas, você pega os ovos. Chico! E é... Lá dentro só tem galinhas. Nara, da onde você acha que vem os ovos? Daquelas caixinhas de isopor. Não, de dentro das galinhas. É mesmo? É. Sendo assim fica mais fácil. Ué, esse ovo sai ou não sai? Ai, socorro! Ufa, essa foi por pouco. Eita, primo, tem que ir com jeitinho. Calma, Giselda, Carminha. Aí, muito bem, fia. Viu? Agora tá faltando o leite e as cenouras.
deixa o leite comigo. Você prefere em saco ou em caixinha? Ih, lá vem problema. Sem botão pra apertar, sem lugar pra colocar ficha. A não ser que essa cordinha aí sirva pra... Assim você machuca a pobrezinha da Maiada. Não diga. Digo sim, tem que ter jeitinho, não é, minha flor? Agora sim, com carinho, com muito jeitinho. Maiada, belezura. Vocês da cidade pensam que é só ir apertando os botões, que tudo se resolve, mas não é assim não. Precisa de amor, carinho. Aqui você vai ter muito tempo para aprender. Muito bem, primo. Agora é só montar. Você aprende rápido mesmo, hein? Olha o rango, pessoal! Uau, que fome! Olha! Puxa, adorei essas férias. As experiências que tive aqui, com certeza vou levar pro resto da vida. Que bom! Até, primo! Adeus, Chico! Tchau mesmo! Adeus! Tchau! Mas que coisa! Logo na hora da novela. Te amo, meu amado amor. Raios! Te amo, meu amado amor. Assim não dá. Ai! Calma aí, pai. Deixa que eu resolvo o problema. Carinho, carinho. Vamos, fia, funciona. Assim. Puxa, isso, minha acho que tô flor. precisando passar uma boa temporada no campo. Então, terceiro ano, lá na página 90, certo, do módulo de vocês, vem trazendo esse assunto aí, né, que é o impacto do trabalho na paisagem. Na aula passada nós conversamos, não é, a respeito do trabalho e do tamanho da cadeia que movimenta um produto quando sai da plantação para ser industrializado até chegar às nossas mesas, não é assim? Mas todo esse processo, toda essa cadeia causa justamente um impacto, tá certo? Causa uma modificação na paisagem e esse impacto é justamente atribuído ao trabalho, tá certo, pessoal? O trabalho sempre foi uma das formas do ser humano interagir com o espaço. Sempre foi, desde a época do homem da caverna, tá certo? A forma como eles achavam de interagir, desenhando nas paredes das cavernas, contando a sua história, como eles trabalhavam a pedra, o metal, para fazer um objeto que ele necessitasse para o seu cotidiano, para auxiliar no seu cotidiano. Então, toda a movimentação, desde que o homem, né, conseguiu, vamos dizer assim, tomar conta da sua vida dentro de uma paisagem, de um local, provocou vários impactos, tá certo? E aí, a transformação desses impactos, né, faz com que o espaço
sofra com a diferença. Mude a paisagem para adequar os locais às necessidades do ser humano. E é bem isso, né, que o módulo lá na página 90 traz para a gente, que o trabalho sempre foi uma das formas do ser humano interferir no espaço, mudando o entorno para adequar os locais às suas necessidades. Esse parágrafozinho é o primeiro, tá, da página 90, que Tia Sam quer que você grife no seu módulo, tá certo, pessoal? E aí, tanto em sociedades que existem de forma harmônica com a natureza, como em sociedades em que há grande produção e consumo de variados produtos, o ser humano altera elementos dos lugares onde vive. A paisagem dos lugares registra essas alterações e pode nos mostrar, ao longo do tempo, como o trabalho os transformou. Vamos conhecer 2 exemplos. Então, antes de eu mostrar esses 2 exemplos para vocês, o que eu quero que vocês fixem na cabecinha de vocês é que há 2 formas, certo, de nós observarmos a paisagem de acordo com a participação humana nela, certo? A primeira é quando ele vive de forma harmônica com a natureza, ou seja, ele não transforma muito o ambiente natural, tá? E aí a gente pode observar a área rural como um bom exemplo, certo? E há aquele em que há uma grande produção, e aí a gente já pode fixar, né, essa modificação da paisagem, lembrando de uma paisagem urbana, tá? Que é onde a gente vê que há menos presença de elementos naturais e mais presença de elementos antrópicos, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver os 2 exemplos. E esses 2 exemplos aí, nós vamos olhar na nossa plataforma. Vamos lá, vem comigo. Então, lá na página 244, Rota 8, SD2, o impacto do trabalho na paisagem, página 244, nós temos essas 2 imagens aí, que o primeiro, gente, mostra esses guaranis, né, que são, guaranis é o nome dado a essa comunidade, certo? Que vive na aldeia Tecoaporã, trabalhando na roça no município de Salto do Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul, em 2017. Então, observe que eles estão aqui trabalhando e esse estilo de trabalho, que é uma plantação, né, uma lavoura, né, um trabalho de roça, né, está modificando a paisagem do ambiente. Como? Eles estão modificando a terra. Para quê? Para que eles possam plantar. Eles estão cavando, eles estão arando, eles estão transformando essa paisagem aqui para que haja um plantio, tá certo? A segunda paisagem mostra aí folha de curuá trançada. Olha que coisa linda, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem para a gente ver mais detalhada. Eu consegui aumentar um pouco aí, mas já para vocês terem uma ideia, né, do trançado, como se fosse trançado de cestas indígenas, tá certo, pessoal? E essa folha de curuá traçada, denominada jacaré, encostada em casas tradicionais de ribeirinhos na comunidade de São Marcos, em Santarém, no Pará. Tá certo? Então, nos 2 casos aqui, o que foi que aconteceu? A natureza, né, sofreu uma modificação feita pelo homem. Aqui nós temos um elemento natural que teve a ação do trabalho das mãos e transformou a folha, né, do curuá em uma, vamos dizer assim, em uma arte, não é? E ela está servindo aí, né, como uma encosta, né, para casa, certo? Como se fosse uma leve proteção, tá? E a primeira imagem é os guaranis, né, trabalhando na roça. Então, o que é que a gente observa aí? Que o ato dessas pessoas, né, de retirar a vegetação nativa para cultivar a roça, ou de pegar uma planta da paisagem natural e transformar ela em algo que possa facilitar, auxiliar no seu cotidiano, mostra que do mais simples ato do trabalho até o mais detalhado ato de trabalho, a paisagem sofre modificações. Ok, pessoal? E aí, na página 245, nós temos um textozinho, temos mais 2 imagens, né? E tem esse textozinho aí que diz assim, ó: assim como as comunidades indígenas, outras comunidades tradicionais, como as ribeirinhas, ainda que
tenham uma relação harmônica com a natureza atuam na modificação da paisagem, certo? É um tipo de povo, gente, que eles vivem, né, numa comunidade mais rural, eles têm uma harmonia mais intimista com a natureza, né, mais íntima, da preservação, do cuidado do meio ambiente, porém, eles ainda modificam a paisagem quando praticam seus atos cotidianos, certo? Como construções de pequenas moradias, plantações e assim por diante. As casas feitas com palhas vegetais é um bom exemplo, né? Para construí-las é necessário retirar da natureza a palha, né, as palhas, e recolocá-las na casa que se quer construir. Então, olha lá, aquele exemplo que a gente estava vendo, né, na página anterior. Através, da retirada do material natural, né, da floresta para a construção dessas pequenas moradias. Tá vendo que ela é toda feita de palha, tem o uso da folha para auxiliar, né, talvez aqui para escoar a água da chuva. Então, como vocês estão vendo aí, né, vamos voltar para o texto, e ele diz assim: um segundo exemplo de modificação da paisagem é denominado mecanização e diz respeito ao uso de máquinas durante a fabricação de um produto. Então, preste atenção nisso aqui. Modificação da paisagem a partir da mecanização, ou seja, a partir do uso da máquina para fabricar ou para fabricar um produto ou para modificar a paisagem, certo? E aí a mecanização também foi aplicada no trabalho no campo, com o uso de tratores e máquinas que auxiliam no plantio. E aí entra aquela paisagem que a gente viu, né, das empresas, né, do uso dos tratores, às vezes substituindo uma grande quantidade da mão de obra humana, né, por uma só mão de obra, que é a pessoa que está manipulando aquela máquina, não é isso? Nas grandes propriedades rurais, o trabalho é geralmente mecanizado, ou seja, em grandes fazendas, o trabalho acontece pelo uso das máquinas. Isso torna o cultivo das lavouras mais rápido e aumenta a produção. As mudanças na paisagem dessas fazendas também acontecem numa velocidade maior, já que a máquina favorece também, né, com essa, vamos dizer assim, com essa facilidade e essa retirada, né, do que se precisa, com mais agilidade, com mais rapidez. Então, nós temos essas duas imagens aqui. A primeira é de tratorista, né? Tratorista é a pessoa que está dirigindo o trator, certo? E ele está preparando o solo para o plantio em Arrozal, no município de Quiririm, no estado de São Paulo, em 2010. A segunda mostra a colheita de milho mecanizada também em fazenda no norte do estado do Paraná, com espigas na traseira de um caminhão. Tá? Então, nas duas imagens aí nós vemos um bom exemplo, né, dessa mecanização, tá certo? Para modificar também a paisagem. E aí esse fragmento que eu li para vocês, né, assim como as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, como as ribeirinhas, ainda que tenham uma relação harmônica com a natureza, atuam na modificação da paisagem. As casas feitas com as palhas vegetais são um bom exemplo disso. Para construí-las é necessário retirar da natureza as palhas e recolocá-las nas casas que se quer construir. Foi retirado, gente, da página 91 do nosso módulo, tá certo? E Tia Sam quer que você também grife, tá, essa passagem aí que tá no primeiro parágrafo da página, ok, meus amores? E sobre essas duas imagens que nós vimos, né, sobre a mecanização, né, e a transformação que esse ato de trabalho, de mecanismo, né, de utilização da máquina faz para modificar as paisagens, vocês têm aí na página 146, né, duas perguntinhas a respeito dessas imagens que vocês vão estar respondendo no caderninho de vocês, certo? A primeira é a mecanização das fazendas gera o aumento ou a diminuição do emprego no campo? E eu dei essa resposta há alguns minutinhos atrás, hein? 2. Registre em seu caderno as suas conclusões, tá? Então, essa é a nossa atividade que está registrada lá na agenda, tá bom, pessoal? É que vocês vão estar fazendo no caderninho de vocês. Próxima página.
nós temos aí agora, né, uma atividadezinha, né, que essa tia Sam vai fazer junto com vocês, tá bom? Para ver se a gente entendeu direitinho o conteúdo. Diz assim: selecione as alternativas que apresentam consequências da mecanização no campo. Então, eu tenho aí a imagem, né, de um tratorzinho e o outro fazendo a colheita, né, desse material que me parece aqui cana-de-açúcar, né? Nós não temos uma legenda da imagem, mas provavelmente é a cana-de-açúcar, tá? E quais são, né, as consequências dessa mecanização? É o aumento no tempo gasto na atividade da colheita? Será que esse tipo de colheita demora mais do que a colheita manual? Claro que não, né, gente? Essa alternativa está errada. Pelo contrário, a atividade da mecanização faz com que as colheitas sejam feitas de forma bem mais rápida do que se fosse feito manualmente, tá? A diminuição dos empregos na área? Sim, né, pessoal? Porque, olha, se eu tinha aqui uma certa quantidade de pessoas trabalhando nessa lavoura para fazer a colheita manual, e aí eu retiro essas pessoas e substituo por uma máquina que ela sozinha faz o trabalho de 20 e 30 homens, então eu estou diminuindo, né, os empregos na área aí da colheita. O aumento da produção também acontece, porque a máquina ela trabalha bem mais rápido e ela consegue colher bem mais rápido, né, do que se fosse manualmente, e as mudanças menos intensas na paisagem não conferem, né, não é verdade, porque a gente vê que há sim uma mudança, aquilo que era antes simplesmente plantações ou paisagens naturais passam a ser modificadas quando o homem começa a trabalhar nessa terra para que ela aceite um plantio, né, específico. Então, as alternativas corretas é a segunda e a terceira. Vamos ver se acertamos? Sim, acertamos, tá bom, pessoal? Espero que não tenha nenhuma dúvida, hein? E a última questão de hoje, para a gente finalizar a nossa aula, essa daí, né? Compare e selecione o trabalho que interfere mais no espaço. O trabalho das comunidades indígenas interfere mais na modificação dos espaços? Nesse caso aqui, ela interfere mais, ou o trabalho mecânico das grandes máquinas no campo é quem interfere mais? E aí, qual das duas vocês acham que interfere mais? Eu acredito que o trabalho mecânico. Por quê? Porque a velocidade com que a manifestação, a transformação na paisagem acontece é maior, tá certo? Não há uma ligação harmoniosa com a natureza como os indígenas têm, então o trabalho mecânico é quem traz mais interferência no espaço, na paisagem. Vamos ver se está correto? Corretíssimo. Então é isso aí, pessoal. Tia Sam, como sempre, deixou a atividade para vocês lá na plataforma. Na plataforma não, gente, desculpe, lá na agenda, tá? Na W3, passa lá para olhar o que é que você tem para fazer, tá bom? Procura, tem pouquinha atividade, no instante você faz, mas você já com o material na mão, já vai estudando para as atividades diagnósticas que vocês precisam fazer, tá bom, gente? Então, um cheiro grande, bem grande, e até a próxima aula. Tchau, tchau!